Bom dia, graça e paz, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda. Estamos aqui mais uma vez, nos encontrando para um momento devocional diário. Bem-vindo, Anderson, bom dia, graça e paz. Estamos aguardando os irmãos chegarem. Graça e paz, Josiane, graça e paz, Mirla. Salvou-nos por sua graça, a boa nova compreendemos, e o evangelho então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Graça e paz, Dulce. Nós sempre intercede, nossa fraqueza compreende, nele o Pai propício está a perdoar. Deixou no seu Espírito Consolador que nós habita, mediante a fé então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Com sua morte nos comprou. Graça e paz, Danúbia. Graça e paz, Kátia. Graça e paz, Simone. Graça e paz, Ione. Graça e paz, Rosa. Em instantes estaremos iniciando nosso devocional. Graça e paz, Ricardo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós nos alegramos pelo privilégio, a alegria e a satisfação que, apesar do isolamento social, nós temos o meio tecnológico que nos aproxima e nós nos felicitamos, não é? Com esta oportunidade ímpar em nossas vidas. Vocês ouviram a banda conhecida como Banda Dort, a música Solos Cristos. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer mais a respeito da banda, você bota lá no YouTube Banda Dort e aí você encontra músicas bíblicas belíssimas que refletem, né, as verdades das Escrituras Sagradas. Então nós, nessa manhã, estaremos
fazendo o nosso exercício devocional na primeira carta de Pedro, onde nós iremos olhar o capítulo 4, os versos 10 e 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, os versos 10 e 11, que diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração e depois nós estaremos refletindo sobre a palavra. Pai amado, em nome de Jesus, em tua trina presença, o teu povo que se chama pelo teu nome, Senhor, se reúne nesta manhã, cada um em seu devido lar, mas ligados no céu ao mesmo tempo. Todos nós, ó Deus, buscando a orientação, a iluminação do teu Espírito para compreendermos a tua sagrada Escritura, a fim de pôr em prática, Senhor, e que tudo em nossa vida o Senhor seja exaltado e glorificado. Mas também, ó Deus, neste momento oportuno, o teu povo que se chama pelo teu nome é grato. Grato, ó Deus, por tão maravilhosa, tão grandiosa e miraculosa salvação em nossas vidas. Gratos, ó Deus, pela família que temos. Gratos, ó Deus, pelo teto que nós temos. Gratos, Pai amado, por todos os teus benefícios, dos mínimos aos grandes, ó Deus. Nós temos experimentado a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, que se renova todas as manhãs. Esta misericórdia que o Senhor nos trata de acordo com ela e não de acordo com as nossas iniquidades. Nós te damos graças porque o Senhor perdoa, ó Deus, os nossos pecados mediante a nossa confissão, abandono, ó Deus. Aí, de fato, como diz a tua palavra, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós te louvamos porque temos esse privilégio. Nós te louvamos, ó Deus, para com teu amor para conosco, na qualidade de pai que cuida do filho e que provém para o filho tudo aquilo que cada filho necessita. Nós nos alegramos porque o Senhor é a nossa força. Nós nos alegramos, ó Deus, porque nós temos a paz de Cristo que transcende todo entendimento. Nós nos alegramos, ó Deus, pelo privilégio da unidade, da comunhão contigo e da comunhão com os irmãos. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, 1 de Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Pedro coloca a partir do verso 10º dizendo: servi uns aos outros. E quando a gente para pensar, irmãos, percebe que nós estamos exatamente na contramão do contexto social. O contexto social, irmãos, ele tem duas características em relação à questão do serviço, que se vocês puderem observar junto comigo, vocês entenderão. Primeiro, a perspectiva egoística. Isso mesmo. Não sei se vocês já perceberam, mas hoje a gente vive um mundo fast food, né? Um mundo self-service. Então hoje você chega num restaurante, você simplesmente escolhe a comida que quer, bota no prato, pesa, paga e sai. Você percebe que já não tem mais pessoas servindo? E você se limita justamente a uma ação individual, não é verdade?
Você mais não tem aquela interação com uma outra pessoa, um diálogo, com possibilidade até de você desenvolver um relacionamento e ali pregar o evangelho, por exemplo. Você não tem mais esse privilégio. Já prestaram atenção? Você chega hoje até em shoppings, de um modo geral. Não são todas as lojas que têm um atendente. Ou quando muitas vezes tem alguém para tirar uma dúvida, mas você vai, escolhe a roupa que você quer, por exemplo, o sapato que você quer e vai embora. Paga e vai embora. Então a gente tem essa perspectiva de isolamento também nas relações pessoais. As pessoas se distanciando e automaticamente elas se servindo a si mesmas. E isso é complicado por quê? Porque na igreja, meus irmãos, a gente tem por parte de Deus uma perspectiva contrária. É a ideia de nós estarmos servindo uns aos outros. Nós não fazemos coisas, logicamente, para aparecer, para ser estrela. Não, nós não vivenciamos dessa forma. Porque a nossa relação está baseada no amor fraternal. As relações pessoais que desenvolvemos na igreja para com o serviço é o amor fraternal. Antes de estarmos fazendo o que quer que seja, para quem quer que seja, a priori nós estamos fazendo para Deus. E quando se trata da relação com Deus, daquilo que nós fazemos para Ele, então tudo o que nós fazemos é com excelência. A gente não faz gambiarra. A gente não faz de qualquer jeito. Quando se trata da relação com Deus e do serviço para com Ele, nós estamos falando de excelência. Então, na igreja, quando nós servirmos uns aos outros, nós também servirmos com excelência. E aí você tem uma segunda perspectiva social com essa questão de servir uns aos outros. As pessoas assumem uma posição de suma importância por causa, hoje, tá certo? E é bom a gente sempre lembrar da pegada da autoajuda. Então a autoajuda coloca que você é importante, que você tem potenciais, que você é isso, que você é aquilo e tal. Aquela super, mega, hiper valorização de você como ser, como pessoa, como indivíduo, mas deixando Deus de parte, não é? Deixando Deus completamente de lado e à parte. Porque esse movimento de autoajuda já diz o nome, autoajuda. Então desconsidera literalmente a existência, a ação e a ajuda que vem do alto, a ajuda que vem de Deus. Então você tem essa segunda prerrogativa. Então são pessoas que se colocam num patamar, não é, de serem especiais, de sentirem-se empoderadas, e aí elas querem os outros ao seu serviço. Não estão dispostas a servir, mas ao seu serviço. Então aí a gente tem dois fortes, né? Pensamentos e comportamento dentro da sociedade, que vai de encontro justamente com a perspectiva que Pedro coloca de servir uns aos outros. Pedro continua e diz que o servir uns aos outros tem algo muito interessante a nós estarmos observando aqui neste momento. Cada um conforme o dom que recebeu. Meu amado irmão, minha amada irmã, você sabe qual é o dom que você tem? Você está há quantos anos na igreja e ainda não se identificou com algo? Há quantos anos você está na igreja e as pessoas ainda não identificaram em você algo? Porque o próprio povo de Deus, meus irmãos, a igreja, ela identifica em nós o dom que há do Espírito. Então eu pergunto, qual é o dom espiritual que você tem? Você tem orado, tem se colocado diante de Deus para que Deus o mostre? Você tem procurado se envolver com a igreja e com as atividades que existem, buscando de fato uma identificação? Porque isso é importante.
Você não vai receber uma carta do céu por meio de um anjo lhe dando um pergaminho para você abrir e ali dizer que mediante o Espírito Santo você recebeu o dom tal. Não, não vai ser assim. Envolva-se com as atividades que tem na sua igreja. Procure conhecer com que sua igreja trabalha. Agora, é interessante, irmãos, que às vezes o pessoal coloca determinadas coisas que existem na igreja como se fosse dons, não é? Por exemplo, eu prefiro muito utilizar o termo conjunto musical do que ministério de louvor. Porque louvor, meus irmãos, todos nós na igreja louvamos. Todos nós somos adoradores. E todos nós adoramos em espírito e em verdade. Por isso que eu não sou muito a favor de ministério de louvor. Eu prefiro o conjunto musical. Por quê? Porque nem todos na igreja, por exemplo, são músicos, sabem tocar. Nem todos na igreja, por exemplo, são cantores, são afinados para cantar. Não é verdade? Isso é verdade. Agora, na igreja, todos nós somos adoradores. Entoado ou desentoado, meu irmão, todos nós, por meio do cântico, adoramos a Deus. Se eu sou fanho, se eu não sou fanho, se eu gaguejo ou não. Aliás, o gago não, quando canta não gagueja, né? Tudo isso é para o serviço de Deus. Então é importantíssimo que nós procuremos conhecer o dom que há em nós para que nós estejamos a serviço do reino. Porque os dons, meus irmãos, não são não são unicamente ou exclusivamente, não é, uma ação do Espírito de Deus em nós, mediante sua graça, para algo que unicamente ou exclusivamente seja um benefício para nós. Não, o dom tem, sim, logicamente, ele pode ser benefício para nós. Mas por via de regra, a priori, o dom é um benefício para aqueles no serviço do reino. Então a quem você está servindo, Pedro colocou aqui uns aos outros. Por meio do quê? Do dom espiritual que cada um tem, conforme o dom que cada um recebeu. E aí vem, não é, a prerrogativa que Pedro coloca a mais em cima dessa questão. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Bons dispenseiros. Que quando a gente fala, né, em dispenseiros, quando a gente fala de mordomia, a gente sempre pensa naquele que está responsável por algo que o seu Senhor o concedeu e que ele irá prestar contas. Então, um bom dispenseiro é aquilo que cuida muito bem das coisas do seu Senhor, porque quando este Senhor retornar, nós temos justamente tudo em perfeita ordem, organizado e pleno para ser entregue àquele Senhor. Então, meus amados irmãos, lidando como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, é como a gente deve se comportar, como bons dispenseiros. Porque a graça de Deus, ela tem várias formas de se manifestarem, como é muito bem claro que cada um de nós, especificamente, no mínimo, nós temos um dom espiritual. A gente pode ter mais de um, mas com toda certeza, no mínimo, você tem um. Mas uma coisa que deve ser comum entre nós, é que eu faço e abro um parêntese, é a manifestações dos frutos do Espírito. E aí a gente lê Gálatas capítulo 5 lá, certo? E você vai ver lá a respeito das obras da carne, né? E os frutos do Espírito. E lembrem-se, os frutos do Espírito pertencem ao Espírito. E a manifestação desses frutos está ligado intimamente à qualidade do nosso relacionamento e profundidade com Deus. Para que o Espírito atuando em nós, estes frutos sejam manifestos. Mas voltando aqui,
não é? Que os frutos também são mediante a própria graça de Deus, da mesma forma que o dom é mediante a própria multiforme graça de Deus. Então Pedro começa a fazer aqui algumas orientações específicas a respeito de alguns dons espirituais. E aí Pedro diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se você prega, se você ensina, se você corrige, exorta, repreende, consola, conforta, anima, orienta, faça de acordo com a palavra de Deus. Porque o que está escrito aqui, oráculos de Deus, é a palavra de Deus. Então é dessa forma que nós precisamos nos comportar. Se você educa filhos, eduque de acordo com a palavra de Deus. Então tudo, meus irmãos, a palavra é central na nossa vida. Para tudo que você puder imaginar, a palavra de Deus tem orientação. Existe até orientação para aqueles que estão nos governando, mediante a palavra. Porque quando a gente estuda lá os livros dos reis, quando um rei servia o Senhor, o povo prosperava. Mas quando o rei não servia ao Senhor, o povo sofria e muitas vezes caía em desgraça. Então está aqui um grande exemplo para os próprios governantes em si. Para ter sucesso, de fato, vamos colocar a palavra sucesso aí, para você ter um bom governo, se o governante ele for inteligente, ele servir a Deus, aí ele vai ver um governo próspero. Mas se não reconhecer o poder e a autoridade de Deus, fica difícil governar. E o povo sofre. Mas sofre mesmo. Então, meus amados irmãos, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O que você fizer, faça de acordo com a palavra de Deus. Então a gente segue em frente e olha que coisa maravilhosa da parte de Pedro. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. É minha força? É sua força? É nossa força? Está aí, agora, claro, o fracasso de muitas pessoas. É quando você tenta lutar com suas forças. É quando você pensa que pode construir. É quando você pensa que pode conquistar. É quando você pensa que pode realizar com suas forças. Aí você fracassa. Com certeza você fracassa. Mas você fracassa mesmo. É na força do Senhor, irmãos. Pedro já nos ensina isso. E deixa claro. Faça-o na força que Deus supre. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para servirmos uns aos outros, façamos isso por meio da força de Deus. É Deus quem nos supre, e não só é a força. Porque, entenda, Deus é a única pessoa em toda a galáxia, em todo o universo criado, o único que pode suprir a necessidade da alma humana. Pois somente em Deus nós encontramos tudo aquilo que a alma humana necessita. É paz, é Deus. É alegria, é Deus. É consolo, é Deus. É orientação, é Deus. É iluminação, é Deus. É sabedoria, é Deus. Tudo vem de Deus, irmãos. Não somente a força. E a gente precisa aprender exatamente isso. A gente precisa aprender a sair do pedestal. A gente precisa aprender a se humilhar.
A gente precisa aprender a reconhecer qual é o lugar de Deus e qual é o nosso. E isso serve para quem quer que seja, viu? Pastor, presbítero, diácono, evangelista, o que for. Porque é tudo no frigir dos ovos. São todos filhos de Deus. E que respondem diretamente a Ele. E que naquele grande dia, todo mundo vai se apresentar igualmente diante dEle. Então, amados, Pedro continua deixando de forma muito clara: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. E aí vem o objetivo, né? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Deus, ok, seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Irmãos, eu dificilmente gosto de usar a palavra, olha, a receita para o sucesso, o segredo, não sei o que. Eu não gosto dessas coisas. Eu prefiro expor a palavra aquilo que ela está dizendo. Eu acabei de falar que quando nós confiamos em nossas forças, o resultado é o insucesso. Não é? É a derrota da maioria das pessoas, é lutarem com suas forças. E aqui é ensinado a gente a lutar com a força que Deus nos supre. Como também deixa muito claro que todas as coisas na nossa vida, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Irmãos, quando tudo que nós colocamos diante de Deus não visa a glória de Deus, não tem para onde correr, irmãos. É insucesso. Não vai haver sucesso, não. Olha, prestem bem atenção, meus queridos. Se coisas tão simples como a gente beber, como a gente comer, simples, não é simples, né? Fazer assim, não é simples. Que coisa simples, não é? Mas Paulo nos ensina que essa coisa simples, beber, comer, que é tão bom, que nos sacia, que nos dá um prazer único, que seja feito para a glória de Deus, irmãos. Então, as mínimas coisas na nossa vida que possa ser considerado até sem importância, não é. Toma-se um copo d'água até para glorificar a Deus, irmãos. Entenda a profundidade disso. Vocês compreendem a grandiosidade da espiritualidade envolvido em tudo em nossa vida? Ao ponto de que beber e comer a gente precisa glorificar a Deus. Então, meus irmãos, tudo aquilo que nós temos como alvo para glorificar a Deus, sendo da vontade dEle, nós teremos o sucesso. Não porque há mérito em nós. É sempre tudo graça de Deus. É sempre tudo Deus atuando em tudo e em todos e em nós. E a gente precisa entender isso. Então Pedro caminha colocando, e vejam, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, ok? Mas veja o que ele fala a respeito de Cristo. A quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso Salvador. E aqui se revela nesse texto da parte de Pedro a grandiosidade do seu poder. Este poder pertence ao nosso Salvador. E é este Salvador que na sua ascensão, quando prometeu o Espírito Santo, disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Entenda, esse Cristo, este Senhor,
este Salvador está comigo agora, está com cada um de vocês agora. E não está a parte do seu poder. Está com este poder. Tem este poder pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, muito obrigado. E louvado seja o Senhor por esta palavra nesta manhã. Que o Senhor nos aplique aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude por meio da ação interna do Teu Espírito Santo em que nós habita. Que possamos corresponder, ó Deus, positivamente ao ensinamento que hoje aprendemos por parte do Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos molda segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Porque nós sabemos que tanto o querer, o operar e o realizar em nós pertence a Ti, Pai Santo. Então nos ajude a correspondermos de maneira positiva para que tudo na vida de cada um de nós, o Senhor seja exaltado e glorificado, da mínima coisa à coisa mais brilhante, mais grandiosa, mais poderosa e mais majestosa que possa ocorrer em nossa vida. Nos ensina a termos um coração grato. Nos ensina a servirmos uns aos outros, ó Deus. Nos ensina a batalharmos, a lutarmos, a perseverarmos por meio da Tua força. Nos ajuda, ó Deus, a servirmos com os dons que o Senhor nos concede mediante o Teu Espírito, que nos distribuiu segundo a própria vontade dEle. Nos ajuda, ó Deus, a sermos filhos frutíferos para o louvor do Teu nome, Pai amado. Nós Te rogamos isso em nome de Teu Filho, este que tem todo o poder dos séculos pelos séculos. Amém. Também, Pai amado, nós queremos rogar e nós estamos intercedendo, Senhor, todas as manhãs, por todas as famílias que neste momento estão vivenciando luto, porque perderam um ente querido, ó Deus, pela Covid-19 ou por alguma outra enfermidade. Rogamos o consolo, o refrigério do Teu Espírito. Também rogamos, Pai amado, por todos os profissionais na área de saúde, que diariamente, ó Deus, estão numa batalha pela manutenção e a preservação da vida daqueles que se encontram enfermos, lutando, ó Deus, para a recuperação destes. Pai, que a Tua força esteja com eles, que o Senhor lhes revigore o ânimo, que o Senhor os fortaleça, Pai amado, porque estamos vivenciando dias difíceis, muito mais do que o comum do dia a dia. Então rogamos a Tua intervenção na vida dos profissionais de saúde. Da mesma forma, intercedemos e rogamos por todas as pessoas, ó Deus, independente da sua condição, independente de sua enfermidade no leito do hospital. Rogamos a manifestação da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia para com estes. E rogamos também por todos nós, ó Deus, por cada um dos Teus filhos, que o Senhor não permita que a peste perniciosa da Covid-19 chegue à nossa porta. Que o Senhor nos livre deste mal. Que o Senhor nos conceda um dia de paz, um dia em que todos os nossos atos e pensamentos e palavras glorifiquem e exaltem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Gratos que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos vocês. Deus vos bendiga. Nosso desejo é que o nosso Pai Celestial concretize, realize os desejos do seu coração. A palavra nos diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Então que Deus, tenha essa relação com você de intimidade, de profundidade e vice-versa, porque Deus quer ter relacionamento conosco.
mas nós precisamos ter relacionamento com Deus. Até amanhã, onde nós mais uma vez nos encontraremos aqui às 11 horas. Lembrem-se que nossas atividades, meus irmãos, de segunda a sexta-feira, com nosso exercício devocional, é sempre às 11 da manhã. Nossa escola dominical, no domingo pela manhã, sempre é às 10 horas, onde nós estamos estudando, a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Nosso momento de adoração à noite é às 19 horas, onde nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Todos os amados são convidados. Se você não fez a inscrição no nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição, ative o sininho para você receber a notificação quando nós estivermos online, pois nos domingos nós estamos utilizando, o YouTube. Por quê, meus irmãos? Porque no Instagram a gente só tem a limitação de 1 hora. E lá a gente pode ter um momento maior. Não é? A gente pode passar mais tempo juntos lá. Então por isso que a gente está sempre afirmando e confirmando e pedindo, né, para fazer a inscrição no nosso canal. E também divulgar. Divulguem. Porque a gente está conseguindo fazer a transmissão por meio do notebook. Os 1.000 inscritos que o YouTube exige é para que a gente consiga fazer a transmissão via celular, ok? Então, essas são as nossas orientações. Há uma coisa importante dizer também, que o Conselho se reuniu e decidiu que nós vamos continuar com nossas atividades online, não vamos retornar para a nossa atividade em loco ainda, porque nós temos 2 incisos em cada artigo de lei que nos impede, do retorno. A gente não tem janelas suficiente para ventilação de ar, então a nossa ventilação é artificial, então ele exige uma ventilação natural, e a gente só tem uma entrada e uma saída, e é exigido no artigo de lei uma entrada e uma saída para que as pessoas não se cruzem. Então nós estaremos orando e aguardando em que o protocolo venha a se flexibilizar mais e a gente possa se encontrar presente, né? Cumprimentei a maioria dos irmãos, agradecendo a presença também, né, da minha mãe Zéza, da Érica, da Sara, que entrou agora há pouco, a Kátia também, que esteve presente, né, a Sueli Oliveira, o meu velhinho, né, Eliezer, a Jéssica entrou também. Bem, Deus abençoe a todos vocês e até amanhã. Graça e paz vos sejam multiplicadas.